Porque é o seguinte, cara, você percebe que tem o trabalho do Leonardo Jardim ainda tá derrapando, ele não está conseguindo por uma série de motivos, tá? E ele já até expôs alguns, porque a gente repete algo que a gente fala muito aqui, mas é importante às vezes para clarear algumas ideias. Quem é que dirige times esses treinadores que tiveram alguma interferência na montagem dos elencos? Então você traz um cara que vem trabalhar no Brasil, já teve uma história importante, interessante no futebol europeu, e dá a ele um elenco que ele olha e fala, não dá, para o entendimento dele, né, a ponto dele deixar Dudu e Gabigol no banco, hoje titulares, porque ele mexe na equipe e traz jogadores considerados reservas hoje. E no projeto do Cruzeiro, jamais alguém ia imaginar que Dudu e Gabigol seriam reservas da equipe. E por uma série de aspectos, talvez, eles como atacantes não tenham, no conceito do Jardim, do Leonardo Jardim, a capacidade e a intensidade de pressionar um adversário do jeito que ele gosta. Afinal de contas, ele é um treinador europeu que vem com uma cartilha completamente diferente, né, na América do Sul e principalmente no Brasil, né? Então, é uma situação muito delicada, porque é um Cruzeiro que a SAF foi adquirida, muito dinheiro foi colocado, o Cruzeiro acabou gerando um déficit grande e não conseguiu nada. Até agora e nada. Nem dá uma esperança nesse momento. Você fala assim, o torcedor, não, está começando a dar certo. Não, está muito longe disso. Então é um momento preocupante, delicado do Cruzeiro. E a Sul-Americana, cara, você ainda pode abrir... Os resultados vão abrir mão, né? Mas, eu digo, Sul-Americana pode ter uma Libertadores no ano que vem, pode ter uma outra Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, ele é cruel. Então, eu acho bom ficar esperto. Porque quando o Cruzeiro parecia que estava melhorando no Campeonato Brasileiro, também já perdeu na última rodada para o Bragantino. Agora é o seguinte, né, Pedro Ivo? É um Cruzeiro que faz o papelão que fez na final da Sul-Americana ano passado, é com outro treinador, uma outra situação. Começa o ano, agora vai melhorar, trouxe Gabigol, trouxe Dudu, enfim, todo mundo que a gente já falou aqui. Tá dando azar também, né? Impressionante esse gol do Palestino. O segundo gol também com falha do Cássio. É um Cruzeiro que chega no Campeonato Mineiro e falou, bom, vai bater lá, vai brigar pelo título lá, vai para a final com o Atlético. Não chega na decisão com o Atlético, cai na semifinal e tem as atuações e o desempenho que tem na Sul-Americana. Quer dizer, é extremamente frustrante e dá para entender o que o torcedor do Cruzeiro está passando nesse momento aí com um time que parecia que estava dando margem de algum crescimento, alguma evolução, mas aí vem 2 jogos que já deixa a pulga atrás da orelha de novo, embora hoje com reservas. Boa parte dos reservas, né, ô Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração a você, Calçade, Jean, fã de esporte com a gente. São 2 frustrações, né? A primeira, estampada no rosto dos jogadores, quando a transmissão vai pegando o semblante dos jogadores após o segundo gol do Palestino, do Leonardo Jardim. É quase que um cenário de velório ali, né? Tamanha a frustração, porque lutou muito para empatar e logo depois toma o segundo gol. A segunda frustração, ela vem do que foi prometido, do que foi vendido, do que foi tentado passar ali no início do ano. Estava chegando uma grande época do Cruzeiro, um grande período. Tentaram vender com o Gabigol, que chegava era de 2019, o Dudu que chegava era de 2016, o Pedrinho que chegava era aquele dirigente que botava dinheiro de olho fechado. O Gabigol não era bem aquele, o Dudu também não, o Pedrinho agora é o Pedrinho que quer fechar a torneira, os jogadores mais velhos comprometendo, o Cássio falha novamente hoje, o Fagner não é aquele também. Então você começa a se deparar com a realidade. E aí sim, porque 3 jogos e 3 derrotas, não dá para você simplesmente parar e falar, mas a gente viu coisas boas do trabalho recente do Leonardo Jardim, quando ele começou a dar a cara dele e tirar quem ele queria do time. Exatamente. Tá bom, mas a conta da Sul-Americana, que você chegou numa final no ano passado e volta a disputar esse ano, talvez até com um pouco mais de cancha, já pensando que seria mata-mata e não em ficar do lado, e não ficar de fora, ela frustra demais. O Cruzeiro tem problemas, mas o primeiro tempo do Cruzeiro, ele foi de algo interessante, ainda que isso não enche a barriga de torcedor, especialmente a chance que o Lautaro Dias perde, aquela que ele entra cara a cara e não sabe o que faz. É um movimento muito interessante do Gabigol, muito questionado, né? Gabigol sai um pouquinho para dar o passe, não é exatamente aquele Gabigol que fica esperando a bola na área, porque não é só um camisa 9, nunca foi exatamente só esse cara. E aí te dá uma esperança, só que aí o filme se repete, não é contundente, finaliza mal. Outro time não é essa potência toda, você não consegue, carimbar, machucar, e basta uma bola do outro time para desmoronar. Aí volta para o segundo tempo, num ritmo bem abaixo, não era o Cruzeiro do primeiro tempo, demora a criar, ainda assim chega ao empate. E aí, bobeira na sequência,
Então, é muita frustração acumulada para a gente sentar aqui, e é preciso entender o torcedor que nos assiste, estava com a gente na transmissão, é muita frustração acumulada para tentar chegar e falar, não, mas tem uma coisa aqui ou outra de bom. Tem coisa que você precisa responder um pouco mais rápido, e acho que o jogo de hoje era uma oportunidade. Sim. Jean, antes de você, vamos ouvir o Fabrício Bruno e também o Eduardo, autor do gol do Cruzeiro. Vamos lá. Eu não vou dizer que é um castigo, né? Porque senão eu tô sendo muito injusto também com a equipe adversária. Mas sem dúvida nenhuma tivemos o controle do jogo. Tivemos 5, 6 oportunidades cara a cara com o goleiro que não fomos felizes. E no futebol, muitas das vezes, nem sempre o que tem uma maior posse é merecedor do resultado do futebol. Hoje em dia é efetividade. Eles foram felizes em 2 bolas. Mas, acima de tudo, a gente tem que parar e refletir do que vem sendo até aqui, né? A gente fez uma campanha de Campeonato Mineiro ruim. E aí a gente está ali no Brasileiro somando pontos. E dentro da competição sul-americana, onde o Cruzeiro é um time extremamente competitivo, um time gigante. Acho que a gente tem que colocar a mão na consciência da campanha que se está se fazendo, né? Pedir desculpa ao torcedor, porque pelo elenco que temos, os resultados estão muito aquém do que é esperado. Então, pedir desculpa e que a gente possa trabalhar e seguir adiante na temporada. Resultado horrível, né? Acho que a gente teve oportunidades no primeiro tempo de fazer o resultado, não fez, e futebol é assim, futebol acaba punindo. Pedir desculpa mesmo ao torcedor e continuar trabalhando para que no Brasileiro agora a gente vá bem. 3 jogos e 3 derrotas na Sul-Americana. Tá difícil a situação do Cruzeiro avançar nessa competição, né? É complicado, a gente teve derrotas que não podia perder em casa, hoje também. Agora é focar no próximo que vem. Ô Jean, até um pouquinho em cima do que o Calçade falou, é o momento realmente então de olhar e falar, bom, a Sul-Americana já era. Esquece isso aqui, vamos focar no Brasileiro, tentar se recuperar, tentar crescer, pegar essa vaga para Libertadores, que é mais importante, muito mais importante que a Sul-Americana, para o ano que vem e tentar fazer as pazes com o bom futebol, com o bom desempenho via Campeonato Brasileiro? Não, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim. Bom, primeiro é bom dizer, né? Acho que a própria escalação do Cruzeiro hoje já indica, talvez, que de alguma forma, não que o Cruzeiro tenha abandonado a competição, mas que já não tratava essa competição como prioritária pela própria escalação de hoje. Porque hoje o Cruzeiro tem um time titular que não é o time titular que entrou em campo hoje. Não é o time titular com o Gabigol, não é um time titular com o Dudu. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ou seja, agora, você vai entrar com esse mesmo time nos próximos 3 jogos e vai conseguir esse feito absurdo de perder desses 3 adversários fracos? Porque, assim, o que o Cruzeiro conseguiu foi um feito. Perder os 3 primeiros jogos na Copa Sul-Americana, qualquer que seja o seu grupo, já é um feito. Porque você sempre vai ter um outro time mais fraco. O nível técnico da primeira fase da Sul-Americana é um nível técnico baixo. Nesse grupo, eu acho que é um feito ainda maior. Não dava para imaginar isso acontecer. Então, claro, nesse momento, se você imaginar que o Palestino precisa de 1 ponto para alcançar uma pontuação que o Cruzeiro não alcança mais. O Palestino não, desculpa. O Mushuki Runa. Se ele conseguir 1 ponto, ele já alcança uma pontuação que o Cruzeiro não alcança mais. Se o Palestino vence o União Santa Fé, por exemplo, consegue mais um empate, mesma coisa. Então, ficou muito, muito difícil. Então, não vale o Cruzeiro, obviamente, se matar para alcançar uma pontuação de 9 que ela nem sabe se vai lhe garantir uma possibilidade de jogar a fase ali de repescagem antes das oitavas. Então, sinceramente, acho que a postura tem que continuar sendo essa, mas tem que ser uma postura de quem pelo menos vai buscar soluções nesses jogos da Sul-Americana. Porque hoje, como a gente falou, o time que entrou em campo está longe de ser o time titular. Eram poucas peças titulares aí desse time do Cruzeiro, em relação ao que hoje considera-se o time titular do Leonardo Jardim. Mas, assim, esses caras também tinham que aproveitar essa oportunidade, né? E eu até acho, aí eu vou fazer justiça, eu acho que o Gabigol não fez uma partida ruim, tá? Também acho que não. E o bom primeiro tempo do Cruzeiro passa por ele. Sim, e o gol que ele perdeu ali, ok, o Gabigol não é uma coisa absurda. O Gabigol jogou bem, assim. Sim. Eu acho que dentro do que, enfim, pode ser jogar bem num jogo em que você perde para o Palestino. O Cruzeiro, de fato, principalmente acho que na primeira metade do primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols e já
garantido a vitória, perdeu essas chances, mas o problema também não é só ter perdido essas chances. O problema é que depois, em nenhum momento, conseguiu repetir aquele nível de atuação, embora tenha sido melhor também do ponto de vista de volume de jogo e de chance criada também no segundo tempo, mas aí menos do que a gente viu naquele início da partida. E, obviamente, o Cássio vai ser muito discutido, ainda que, quer dizer, ele falha feio no primeiro lance. Que dá origem a esse lance. Que dá origem ao segundo, onde ele também falha, mas aí ele não falha sozinho, né? Aí acho que tem um pouquinho para todos os jogadores do Cruzeiro que participam aí da jogada. E o gol foi dado contra para o Caio Jorge. Exatamente. Você ia falar, Pedro? Não. O movimento. O que está acontecendo no Cruzeiro, assim, não é que ele sai de um time absolutamente estruturado, funcionando, alcançando rendimento, e aí mexe na equipe e vem jogar Sul-Americana. Não. Essa mexida toda é em meio a uma busca por um time ideal. E o time ideal não passa pela ideia de ideal quando ele foi construído, que era, o custo de Dudu e Gabigol, quando ele chega no time, um cara desse tamanho, com este custo, chega, e a gente está falando dos dois, está embutido ali a condição de titular. E o Leonardo Jardim falou assim, desculpa, mas no meu ideal de time não é, pelo menos nesse momento, não é construído por esses dois. Então gera já um desconforto. Desconforto de quem contratou, quem investiu, quem botou tanto dinheiro em jogadores que o treinador está dizendo não serve desse jeito. E não dá para dizer que tenha sido ruim a atuação. Digo, no Campeonato Brasileiro tem 7 pontos e com o Caio Jorge jogando e justificando a permanência dele como titular. Sim. Então, cabe ao treinador, aí é o mundo ideal, ele alcançar o rendimento. Não importa se é com aquele time que estava na cabeça de quem pagou. E ainda que isso gere uma expectativa menor. Porque é óbvio que o torcedor, na hora que ele imaginava o time no começo do ano, fala, imagina o meu time com Dudu e Gabigol. Sim. Se você imagina o Dudu e Gabigol no auge, o que há muito tempo não acontecia, é óbvio que você imagina um time com um nível de atuação para brigar por título brasileiro. Na hora que você imagina um time titular, e tem que ser esse hoje, com o Wanderson e com o Caio Jorge, ainda que no auge, provavelmente a sua expectativa de, vou ter esses caras no máximo. Talvez a sua expectativa não seja tão grande, né? Hoje ainda que a gente esteja falando de jogadores com uma margem de crescimento muito alta em relação ao que a gente viu no Brasil, mas aí entendeu? Aí aquela tua expectativa com esses caras, com o Christian e tal, não vai ser uma expectativa de vou brigar pelo título brasileiro. Então, mas ainda que esta expectativa diminua, hoje o Cruzeiro precisa ver o que é melhor para ele, ainda que o melhor para ele hoje não corresponda às expectativas do que, na visão de muita gente, seria o melhor Cruzeiro que a gente poderia ver no início do ano. Sim. Ô Pedro, esses caras, Dudu e Gabigol, vamos lá, hoje uma oportunidade. O Gabigol não era titular há uns 3 jogos já, né? Chegou a entrar algumas dessas partidas, mas titular não. Olhando para os dois hoje, deram algum fiapo de esperança, alguma ideia de que quem sabe, com o tempo, possam retomar essa titularidade, possam ser importantes. Aquela coisa, aproveitaram a oportunidade hoje ou não? Aproveitaram a oportunidade, sim. Quando a gente fala que o Gabriel teve um bom desempenho no primeiro tempo, quando o Cruzeiro consegue jogar. Mas quando você pega para analisar a declaração do Leonardo Jardim, para explicar por que o Gabriel está fora do time, não é porque ele não vinha fazendo isso. Ele estava ali, mas a bola não estava... Característico. É o que ele não faz quando não tem a bola. É o que ele não faz quando o Cruzeiro precisa de algo além. E isso ele muito provavelmente vai continuar a não fazer. E hoje havia menos exigência. Exatamente. E hoje não era o Gabriel sem a bola, hoje era o Gabriel com a bola, por isso ele estava ali naquele espaço de campo, que não é lá empurrando na pequena área, na meia-lua, saindo, tabelando, fazendo, atrai um pouco a linha de defesa adversária e tenta atacar o espaço, né? O facão, que ele faz muito bem. Para isso aí, quando o Leonardo Jardim precisar disso em algum momento da temporada, pode ser uma opção, e sabe fazer. Como ele vai administrar o momento que ele está fora para chegar e jogar, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem causar problema interno, é outra coisa. Agora, por que ele não joga? Não é porque ele não vinha fazendo isso. Ele não joga porque o Leonardo Jardim entende no modelo de jogo dele que ele precisa de outro tipo de jogador fazendo outra coisa ali, no momento que o Cruzeiro não tem a bola, ele exige muito isso. Até em jogos que o Cruzeiro possa ter mais posse, mas no momento sem bola é importante. Sim. Para você recuperar a posse. Isso ele ainda não faz. Não é que hoje teve mais um desenho de Cruzeiro pressionando, modelo de jogo replicado, apesar das peças que foram trocadas. E o Gabriel hoje entregou o que o Leonardo Jardim queria. Não. O que o Leonardo Jardim quer de modelo de jogo, acho que o Gabriel ainda está fora.
ganha um crédito, às vezes ganha um minuto a mais no jogo importante, alguém não pode jogar, ele joga, Dudu também. Mas não me parece, o que o Jean fala é isso. Eles hoje vão a campo porque o Cruzeiro escolheu esse tipo de jogador, nesse estágio, nessa prateleira, para o jogo de hoje. Não para, vamos ver se ele vai recuperar a titularidade. Vamos colocar de novo o gol sofrido pelo Cássio? Vamos dar uma olhada. Daqui a pouco a gente vai ver o Léo Jardim. E daqui a pouco tudo sobre a importantíssima vitória do Palmeiras fora de casa, na altitude, sobre o Bolívar, e também a vitória do Corinthians, a primeira na Sul-Americana. Há indiscutivelmente uma falha. Dá para tirar um pouco o peso dessa falha do Cássio aí, pela desviada que teve? Ficou difícil mesmo? Ou realmente é uma falha que não dá para desculpar, Calçade? Não, escapou da mão dele, né? Você viu que Agora, pum! Aquela, né? Aquela lá escapou da mão. Aquela lá não tem desculpa, né? Essa daí é um segundo... Tem um segundo lance, a partir do momento que a bola toca e passa pelo jogador que está na primeira trave, quer dizer, ela muda um pouquinho de direção, foi até dado o gol contra, mas o goleiro está... Sim, o goleiro está atento, né? Assim, é que assim, a gente está falando do Cássio, tá? Isso. O que a gente precisa entender é o seguinte, você tem vários níveis de laterais direitos, laterais esquerdos, zagueiros, atacantes e tal. O goleiro, a gente não trabalha muito com isso, a gente só imagina goleiro 100%. O Cássio de outras épocas talvez fosse um goleiro mais próximo de defender essas bolas. Sim. Hoje, no Cruzeiro, ele tem um questionamento que não havia no Corinthians. O tamanho do questionamento com a camisa do Cruzeiro é muito maior do que aquilo que aconteceu com o Corinthians. Isso é fato. Sim. Não estamos aumentando nem diminuindo nada. Assim, mas é um lance, eu vejo, com grau de dificuldade, porque desvia. E outra, né? Você não pode acreditar em ninguém, né? Porque a bola passa. Foi por todo mundo. Na verdade, existem 3 etapas, 4 etapas antes da bola chegar no Cássio, que é a batida do escanteio, o toque de cabeça do jogador do Palestino, o desvio no Caio Jorge e a bola passando embaixo das pernas do Kenji, que também complica. Então, eu acho que ele tem uma parcela de responsabilidade neste segundo lance, mas ele tem a responsabilidade total na cobrança, no fato de haver um escanteio. Porque aí a falha foi dele, foi exclusivamente dele. Então é claro que na hora que você soma os 2 erros, ainda que ele tenha uma parcela de responsabilidade, na hora que você soma as 2 coisas, evidentemente vai uma boa parte do gol para conta do Cássio aí. Assim, já há um questionamento com relação ao torcedor e o Cássio, porque afinal muita gente questionando a participação do Cássio nos gols, inclusive, da decisão contra o Racing. Outros jogos também, outras situações que viu o Cássio falhar ou sair mal do gol, etc. Aí eu te pergunto, Pedro, a gente estava falando de Dudu e Gabigol. Você falou, muita gente acreditando que estava contratando o Gabigol de 2019 e o Dudu de 2016. O Cássio está nesse pacote também? O Cruzeiro contratou um Cássio que também, muito bom goleiro, baita história e tal, mas que também já não é mais aquele Cássio? Falha. Com mais frequência do que antes. Sim. Só que sejamos justos, o Cássio ainda era mais decisivo na fase final dele do Corinthians do que Dudu e Gabigol em Palmeiras e Flamengo, respectivamente. Tá. O Cássio é um cara que, se eu não me engano, foi jogo em La Plata, um jogo sul-americana. Pega tudo e mais um pouco. Pelo Corinthians, Sim. né? Jogou muito. Um pouco antes de sair do Corinthians. Tinha jogo que pegava muita bola, tinha jogo que oscilava. Então, ele é mais decisivo em momentos importantes do que foram o Gabriel e Dudu recentemente. Mas acho que a repetição de bolas que você olha e fala, o Cássio não tomava esse gol antes, ela está acontecendo no Cruzeiro. Ela está acontecendo, só que ele parte da mesma premissa do nome de peso, porque esse tipo de dirigente, não só o Pedrinho, o Alexandre Matos gosta muito disso, ele gosta muito de impacto. Impacto, dinheiro, volume, muito jogador, e aí a gente vê o que dá. Porque se contratar 44 funcionários, é mais fácil tirar foto com os 4 do que lembrar os outros 36. O Alexandre Matos já tinha esse perfil, aí junta com o Pedrinho. Então ele já entra nessa política, mas acho que ele tem um pouquinho de diferença para Dudu e para Gabigol. Está cada vez mais claro que o elenco foi mal montado? Ali, perfil do elenco combina com o trabalho do Léo Jardim. Está cada vez mais claro isso, está cada vez mais óbvio que o Cruzeiro vai ter que dar um jeito durante o ano de acertar isso, de lapidar isso. Nesse caso, assim, não é profetas do acontecido. Assim. Não, sim. Acho que foi muito discutido por todo mundo, não só por nós. No momento que o Cruzeiro estava contratando todos esses jogadores, a gente falou, legal, agora, qual
Qual que é a tua intenção na hora que você contrata todos esses caras? Você acha que eles vão jogar todos o tempo todo? Você está fazendo um time para que, eventualmente, um jogue e o outro não, e aí depois você vai alternar e você vai mesclar isso com juventude, com jogadores mais novos que você também vai contratar? É claro que, na época das contratações, a presença do Fernando Diniz, de alguma maneira, reforçava na cabeça de muita gente a possibilidade daquilo dar certo, porque acho que falou-se muito a mesma coisa do Fluminense quando o Fluminense foi montando o seu elenco campeão sul-americano. Mas aí, cara, assim, essa coisa de você pegar exemplos e achar que esses exemplos vão se repetir... Ontem a gente falava do Botafogo, que cruzou os braços e falou, minha temporada começa em abril e beleza. E sim, pode ser que comece isso. Se não em abril, em maio, as coisas se repetem. Mas não é sempre assim. E era algo para se desconfiar. É óbvio que você ainda pode recuperar, é óbvio que você pode ter uma outra perspectiva, sei lá, em relação ao Dudu. Hoje o Gabigol jogou bem, repito, mas em relação ao Dudu, tá bom, eu vou considerar o Dudu, quero ter o Dudu na melhor forma, e o Dudu, sendo um jogador das características que ele é, que é um cara agudo, é um cara que tem drible, que tem passe, é um cara que vai para dentro, que vai para cima, ele vai se tornar um jogador daqueles que entra ou no segundo tempo, ou aos 15 do segundo tempo para mudar o jogo. Sim. Ele pode ser esse cara. Mas a questão é, você vai redimensionar. Aquele negócio de fazer o Dream Team do Cruzeiro, pegando todas as estrelas e juntando ali na mesma formação, claramente não vai acontecer. Eu vejo que assim, tem duas palavras que a gente, o pessoal da imprensa esportiva, vocês da imprensa, nós da falam imprensa, demais, tá bom, fala. Que uma é calendário, a gente fala 200 vezes por dia, mas a gente já sabe, conhece os responsáveis pela tragédia. Mas é só para citar que essa é uma delas. A outra, muito surrada, é planejamento. Isso não existe nem montagem de elenco no Brasil. Porque quem planeja? O que é planejar? O calendário já é mal planejado? Qual é o caminho? Já tô na mesma frase. Você pegar assim, equipes que saem contratando, geralmente algumas, né? Acontece isso quando as coisas começam a não seguir o rumo esperado, você sai contratando para resolver aquele problema imediato. Não é para pensar no futuro, tal, se o jogador vale, se não vale, se ele é jovem, se ele vai te render no futuro. Você tem que resolver ali, aquele vazamento que te leva para uma segunda divisão. Então, às vezes se contrata jogadores com uma idade mais avançada, num número muito grande, e aí você tem um período, uma validade muito pequena da equipe. Pode-se fazer um vencedor assim? Pode. Pode acontecer. O Fluminense foi campeão com muitos jogadores acima de 30 anos, alguns beirando 40 ou passando disso, só que isso tem um prazo. Chega uma hora que termina. Então, onde eu quero chegar é, para montar elencos no Brasil, com o calendário maluco que a gente tem, e sabendo que raramente um time começa a temporada e termina com o mesmo treinador, era preciso um mínimo de planejamento que criasse equipes que pudessem ser administradas pelos mais variados perfis. Porque já que troca tanto, o que você não pode é, quando chega um treinador e fala assim, com esse time aí não dá. E gastou uma baita bala com o time, fala assim. E o Jardim foi nesse caminho, né? Sim. Ele deixou claro que, olha, foi eu que montei, e se fosse, falou isso já há muito tempo. Se fosse, não seria diferente. Mas então, agora é tarde, né? Mas tinha um perfil que respondia a dois anseios ali. Um era do dono e o outro era do treinador que estava ali na época, que era o Diniz. Mas para mim, o maior erro é do dono, de quem comanda. Porque é o cara que pode falar não. Uhum. E não era difícil falar não nesse caso. Por esse caminho aí não é legal. Vamos por outro. Porque, cara... Tanto que foi algo muito discutido, né, Calçade? Que não é que saiu barato, tá? Claro, não saiu barato. Pelo contrário, os caras custaram até mais, talvez, do que deveriam custar pelo que estavam jogando. Mas, assim, não é o caso, porque às vezes acontece também, o futebol é muito imprevisível, tem uma série de questões e de fatores que tornam tudo meio imprevisível no futebol. Você tem que tentar diminuir essa imprevisibilidade. Mas nesse caso, tem casos no futebol em que clubes montaram times teoricamente muito fortes,
Eu vou sempre lembrar dos Galácticos do Real Madrid, que levou um bom tempo para que os Galácticos começassem a funcionar, inclusive com algumas mudanças e tal. Porque era PSG feito, recentemente. era feito baseado num perfil de nomes. Isso. E de padrões assim. ofensivos, não tinha uma questão muito tática. Midiáticos. E aí a equipe era o último. Era o último ponto a se pensar. Ponto coletivo ali, não se funcionava ou não. Florentino Pérez passou um tempão montando o time assim. Mas assim, tem time que você monta e que você fala, bom, esse time vai dar certo, não é possível que esse não dê certo, e não dá. Agora, esse daí, e a gente falava antes, era grande a chance de não dar certo. Não quer dizer que este Cruzeiro não possa dar certo. Eu acho que este Cruzeiro ainda pode dar certo. Só não vai ser aquele Cruzeiro do jeito com que se aquela imaginava. formação que se imaginava. Que era um Cruzeiro que, na verdade, saiu da cabeça de quem pagou e não do treinador, da pranchetinha do treinador dentro de campo. E ele não vai por esse caminho, não.